Olá, está começando mais um ACS na TV, que recebe hoje Eduardo Bittencourt, presidente do Parque Tecnológico de Santos. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer ter você aqui no ACS na TV. Obrigado, Júlia. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É a minha segunda participação no ACS, agora pela primeira vez como presidente do parque. Para mim vai ser uma oportunidade muito boa poder falar com a audiência de vocês. Eduardo, nós gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória profissional. Quem é o Eduardo por trás dessa nova função? Quem é o Eduardo como pai? Por onde o Eduardo passou até chegar a esse momento? Legal. Eu sou de Santos, né? Nascido e criado aqui. Me formei na FATEC em processamento de dados. Antes tinha estudado no Colégio São José a minha vida toda. E aí, durante meu estudo com tecnologia, para ser programador de sistemas, eu já tinha uma noção que não ia ser muito ali o caminho que eu ia trilhar por muito tempo. Porém, ter estudado programação, ter sido programador, me deu a visibilidade de que a tecnologia, de fato, ia vir para ser meio para praticamente todos os mercados. E aí comecei trabalhei 6 anos no mundo corporativo como analista de sistemas, acabei depois fazendo uma pós-graduação em administração, e aí comecei a voltar meu mundo realmente para o empreendedorismo. Abri uma startup, um pouco mais de 10 anos, para o mercado jurídico, não deu certo, como toda boa primeira startup, né? Acabei que acabaram que foram muitos aprendizados, novas sociedades, mas me botou nesse mundo de startup, né? E aí começou também a me dar um pouco mais de visibilidade nesse sentido, e aí apareceram oportunidades. Acabei depois sendo sócio de um grupo de investidores que tinham um grupo de startups. Atuei como diretor de operações numa delas, que era com soluções de hardware, parte automotiva. Depois acabei virando CEO, né, diretor executivo numa outra, uma parte de inteligência de máquinas e tudo mais. Vendi minhas participações, abri uma aceleradora chamada Space Moon, né, a gente tinha também um coworking ali aqui em Santos, né, então sempre tentei manter meus negócios aqui em Santos, apesar de ter muita relação com São Paulo, atendia muitos clientes de São Paulo, mas sempre busquei manter a base em Santos. Acabei abrindo um espaço em Santos justamente para que startups lá se desenvolvessem. A gente dava toda uma assessoria de mentorias, acessos a investidores, novos modelos de negócio, e com o tempo foi fazendo sentido, isso foi se desenvolvendo, a gente tendo participação dessas startups. Com a pandemia, tivemos que se remodelar, né? Não fazia mais sentido ter um espaço físico. Comecei a atuar muito mais numa linha mais de consultor, ajudando grandes empresas a se relacionarem com startups, a comprarem startups e fazendo toda uma parte de governança corporativa. E isso foi caminhando aí até o começo desse ano, quando eu recebi a possibilidade, a oportunidade de assumir o Parque Tecnológico de Santos. E agora, como presidente da Fundação do Parque Tecnológico, uma instituição que promove a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação da cidade, né, e da região, conte quais são os principais objetivos do parque. Para quem entender um pouco, né, do que eu fazia... Até para entender o que é o parque, né? Até para entender um pouco do que eu fazia, na verdade, a minha missão é trazer toda essa vivência, tudo isso que eu vi acontecer em outros centros de inovação aqui para a nossa região, né? Primeiro que a gente fala, o Parque Tecnológico, apesar de ter o nome de Santos, ele é metropolitano, né? Então ele tem, primeiro ele tem uma área de abrangência muito maior, ele tem todo o convênio e credenciamento de empresas e se não todas, acredito que todas as universidades aqui da região. Então, o parque ele trabalha realmente como uma plataforma, um conector, né? A gente usa muito o termo em inglês como um hub, né? Para conectar toda a inteligência, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de negócio, de inteligência, de pesquisa, e a gente está falando de startup, ele é muito parecido, né? Só que a startup é esse pensamento, só que aplicado a negócio, né? Então, pesquisa que gera boleto, né? Que gera nota fiscal, que de fato sustenta e consegue crescer e empregar pessoas, né? Então, esse mundo de startup, para quem é um leigo, né, nada mais é que todo esse trabalho de pesquisa, só que muito mais aplicado a negócio, né? A botar realmente uma empresa rodando. E aí o Parque Tecnológico vem justamente com a capacidade de trazer um ambiente amigável para quem quer ir para essa jornada, né? A gente sabe que o empreendedorismo, né, ele hoje tem sido um pouco mais difundido, mas ele é algo ainda muito novo para muitas pessoas.
E o empreendedorismo não necessariamente é a questão de abrir uma empresa, né? Mas de você empreender esforços para resolver um problema de uma forma nova, melhor, mais eficiente. A gente precisa justamente fomentar que essas pessoas tenham acesso a esse conhecimento para poder estar empreendendo dentro de outras grandes empresas ou, se não for o caso, abrir a sua própria, né? Então, o Parque Tecnológico, justamente, o seu objetivo é que mais empresas vão se desenvolvendo, com isso elas vão tendo outras necessidades e ali você tem que ter o tão famoso ecossistema, né? Porque é o quê? É o empreendedor, ele precisa, nada mais é uma startup que uma empresa, né? Então tem as necessidades, ele vai precisar acessar um advogado que fala a língua do que a gente chama de startupeiro, um contador, uma pessoa de marketing digital que saiba atender uma startup, que entenda que o momento da startup no começo talvez vai ter que ser mais barato, uma aposta dessa startup crescer e aí o prestador crescer junto. Então, quando a gente fala de uma startup surgir, tem todo um entorno, que é o que a gente fala de ecossistema, para subsidiar isso. E o parque se torna realmente esse conector, essa casa para essas pessoas se encontrarem, desenvolverem seus negócios num baixo custo, né? Então, um pouco para quem está em casa, quer entender, assim, tem curiosidade, quer trabalhar com startup, ou você tem uma startup, ou você trabalha com tecnologia, ou quer prestar serviço, o Parque Tecnológico é o lugar para vocês se encontrarem. E Edu, sua nomeação como presidente do Parque Tecnológico é recente, foi feita pelo prefeito Rogério Santos e anteriormente você fez parte de uma lista tríplice e o seu nome estava ali. Como surgiu essa nomeação? Quando foi? Qual foi o sentimento, né, a expectativa para esse novo momento? Legal. O processo de escolha de novo presidente, né, o Parque Tecnológico, existe um conselho, né, composto por entes da prefeitura, entes das universidades, entes da sociedade civil e de algumas empresas. Elas se reúnem, né, e trazem essa questão da lista tríplice. Então, eu figurei nessa lista, né, é uma honra porque também mostra que o trabalho que vem sendo feito tem sido reconhecido. E aí, a partir dessa lista, dessa aprovação dessa lista, vai para a mão do prefeito e aí ele realmente decreta a escolha dele entre a aprovação do conselho e aí o prefeito me escolheu entre ali dentro dessa lista. Para mim é uma honra, porque não tinha interações políticas, né, às vezes que acaba te dando um pouco mais de visibilidade para poder, né, estar na relevância. Então eu fico muito feliz porque realmente é um negócio que vem trazendo, gratificando todo esse trabalho de ecossistema. Então o que eu tenho falado muito para o ecossistema, assim, temos uma pessoa do ecossistema que está ali figurando ali, né? Eu não sou o presidente, eu estou como presidente do Parque Tecnológico, eu sempre falo isso. Então aproveitar realmente que essa ponte agora está tão próxima para a gente ter isso de forma perene. Perfeito, Eduardo. Muito obrigada pelas suas respostas. Agora nós vamos para um intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Você sabia que a ACS emite certificado de origem? O certificado de origem é um documento legal que comprova ao país comprador a procedência do produto adquirido. O modelo varia de acordo com o bloco econômico de cada nação importadora. Tradição, credibilidade e agilidade são as marcas da Associação Comercial de Santos na emissão de certificados de origem, tanto para empresas associadas que desfrutam de um pacote de vantagens, quanto para o mercado em geral, sempre em condições competitivas e em linha com as melhores práticas da atividade.
Além do certificado para diversos produtos, a ACS também emite o certificado exclusivo para os exportadores de café que tenham o Código da Organização Internacional do Café, OIC, fornecido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, por meio de um sistema totalmente online, mas que garante uma facilidade e velocidade na emissão. Para saber mais, acesse www.acs.org.br. Estamos de volta com a ACS na TV, que recebe hoje Eduardo Bittencourt, atual presidente do Parque Tecnológico de Santos. Edu, quais são as suas responsabilidades no Parque Tecnológico? Você comentou como funciona o parque e aí agora a gente quer entender quais as suas responsabilidades e o que vocês entregam ali, por exemplo, treinamentos, habilitações, assessoria na parte de inovação, como funciona? A gente está, nesse momento, né, dia 12 deu um mês que eu estou agora à frente do parque. Pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo, mas deu para a gente já fazer bastante coisa. A gente tem adotado uma estratégia de se conectar com o máximo de pessoas possíveis, né, levando a mensagem também em todas as oportunidades, por isso até reforço o agradecimento de estar aqui, porque a gente entende que só assim a gente vai convencer quem está lá em casa que é um caminho esse mundo de empreendedorismo, esse mundo das startups, é sim uma possibilidade. Eu venho de uma geração intermediária, então tinha muita expectativa de, quando eu era jovem, de fazer um concurso público, de ir para uma grande empresa, às vezes estatal, e ficar 20, 30 anos, né? Você se aposentar depois de toda uma trajetória construída dentro de uma empresa só. E aquilo nunca me brilhou o olho, né? E eu vejo que isso não brilha o olho hoje do jovem que está aí estudando ou está entrando no mercado de trabalho. Então, eu acho que eu considero que eu sou uma geração intermediária, porque eu vi internet de escada, cheguei a descalço e fax, então entendo um pouco desse mundo da economia tradicional, mas também tenho essa ânsia dessa nova economia, né? Então, eu me vejo no papel de fazer essa junção, né? Então, aproveitar a minha vivência, a minha experiência, a minha facilidade para me articular com empresários da economia real, tradicional também, para a gente poder fazer realmente essa junção e pensar de uma forma única e coletiva, né? Primeiro, para quem está na economia tradicional, entender que a inovação não é uma escolha, não é algo bacana, é algo necessário, né? Tem uma frase que eu gosto muito que os caminhos e as escolhas que te levaram ao sucesso dificilmente vão ser os mesmos caminhos que vão te manter lá no topo, né? Então, uma empresa de sucesso que às vezes se gaba de estar 50, 40 anos ali fazendo tudo daquele mesmo jeito, não pode ser continuar falando isso, né? Porque eles vão ter que fazer de jeito diferente, porque os consumidores deles vão exigir resultados diferentes, seja um resultado por eficiência, seja por uma questão, uma pauta de preocupação ambiental, a questão ESG. Então, assim, vai ter que se mudar se você quiser continuar, né, com uma relevância no seu mercado. Então, essa questão da inovação é uma forma que eu consigo, por ter uma boa entrada, uma boa articulação e bons contatos, dar essa clareza para essas empresas e o grosso do dinheiro estão nessas empresas ainda, né? Então, o outro lado, né, que são esses jovens começando, não precisa ser jovem, mas na maioria acabam sendo, porque estão naquele momento de correr risco, de tentar uma coisa nova. Falta às vezes capital, falta às vezes um cliente e o parque, o papel é justamente isso, né? É ser um ambiente amigável onde a gente sabe o que cada um precisa e a gente não tem nenhum interesse comercial, né? O que eu sempre falo, o interesse do parque é o sucesso de todo mundo que está ali. Então, por ter um ente desinteressado comercialmente, tende que as coisas sejam muito mais fáceis, as negociações saiam de uma forma muito mais saudável para todos. Então, o parque está aí para isso, sabe? De trazer boas pessoas. Né? A gente, como uma instituição pública, a gente não consegue ter agilidade, de repente, de amanhã aumentar meu quadro em 30, 40 funcionários. Né? A gente tem todo um cuidado a seguir, porque a gente lida com o dinheiro que não é nosso, é do público, né? Então, a gente tem um certo regramento a seguir. Isso no mundo da inovação, isso traz um certo prejuízo, né? Então, o que a gente quer trazer cada vez mais também o setor privado para trabalhar com a gente, né? Então, eu, por vir do setor privado, entendo isso, né? Por
principalmente ligado à inovação, entendo a necessidade de velocidade que às vezes precisa ser dado. Então, o meu objetivo é também tornar um ambiente atraente para que empresas privadas venham, se instalem, operem, tragam essa questão de consultorias, treinamentos também. O parque sim vai trazer, mas vai trazer muito trabalhando com parcerias, entendendo quem já tem e não trabalhar assim, cada um no seu espaço, cada um na sua iniciativa. Vamos trabalhar de uma forma conjunta. Um dos nossos trabalhos vai ser fazer uma agenda única de inovação na nossa cidade, também na nossa região, para que todo mundo saiba, né? Eu vou para Santos, não tem o que fazer. Será que não tem ou você não sabe onde estão acontecendo as coisas, né? Então o parque também é uma forma de também dar voz e dar visibilidade. A gente vai reverberar todos os eventos de inovação, tecnologia que estiverem acontecendo na região também. Perfeito. E Eduardo, quais são os projetos e as novidades que nós podemos esperar na sua gestão? Já falei um pouco nessa questão de atrair o privado, né? Mas como também, até para ficar mais claro, como é que a gente quer fazer isso? A gente estudando os grandes centros, né, de inovação, pegando algumas referências. Eu tenho uma boa vivência, principalmente com Portugal, peguei muita referência de lá, como eles estruturaram, como eles compraram um grande evento para realizar, e isso mexeu com a realidade da região. A questão do Cubo, do Itaú, que é o maior hoje hub da América Latina, eu acabo tendo uma boa convivência porque conheço startups que estão lá, então também tem essa vivência. Então, pegando essas referências, né, acho que não adianta a gente querer reinventar a roda, né? É estudar quem está dando certo e tropicalizar, adaptar para a nossa realidade, né? Então, assim como, por exemplo, o Cubo, ele trabalha os interesses dos seus patrocinadores, aqui na nossa região a gente pode trabalhar os interesses das vocações da nossa região, né? Então, o que a gente tem trabalhado dividindo em verticais de mercado, né? Quando a gente fala verticais de trazer especialistas, trazer startups, trazer todo um ambiente favorável para alguns mercados que a gente consegue naturalmente desenvolver, né? Então, a questão do porto, logística, infraestrutura, a questão de cidades inteligentes, tanto a parte de hardware, inteligência, como também de pessoas, ocupação, diversidade, acesso dentro da diversidade também, a parte de construção civil, arquitetura, mercado imobiliário, é um pilar muito forte também. E o outro que a gente vê muito forte, que acaba sendo um guarda-chuva, né? Eu falo porque tem a questão de saúde, esporte, lazer, bem-estar, que acaba englobando questão um pouco de turismo também. Então, esses são quatro grandes guarda-chuvas que a gente está entendendo que a gente consegue trazer o interesse de empreendedores que queiram resolver dores desse mercado e prosperar em suas empresas que muitas já estão instaladas aqui ou podem vir para cá e vão ser possivelmente compradores dessas soluções, e aí conselheiros, investidores, todo esse tal que a gente fala do ecossistema de prestadores de serviço que vão fazer isso ganhar uma vida própria e ficar muito mais fácil para quem vai tentar abrir uma startup nesse mercado, já tem todo o caminho a se trilhar muito mais fácil. E Eduardo, você comentou sobre levar também cada vez mais esse conhecimento para a iniciativa privada. E aí a minha pergunta é sobre: hoje, existem parcerias ou outros órgãos, outras empresas que você acredita que juntos vocês conseguem fazer uma inovação, conseguem transformar Santos em um grande hub de inovação também? Essas pontes já estão sendo feitas? Tem sido a base da minha gestão, tem sido essa questão das conexões. A Associação Comercial de Santos, para mim, é um caso à parte, porque realmente sempre deu todo o crivo e toda a possibilidade de parceria, portas abertas. Tem sido um grande... O Sebrae, né, gigante e sempre um parceiro. Desde o passado também é o que vinha financiando muito dos programas que a gente conseguia realizar em parceria. E a gente vai ampliar esses que já existem, e hoje o parque ele já é conveniado com todas as universidades da região, mas o que a gente vai fazer é reforçar esse laço, né, para que não seja simplesmente algo no papel, mas sim na prática. Então, entender, a gente vai visitar todos os equipamentos que a gente tem na região também, para entender quais são as fortalezas de cada universidade, porque a gente, como parque, é o que eu sempre falo, a gente não é um prédio, né, a gente é muito mais até do que a área de abrangência. Primeiro que a gente tem uma atuação metropolitana, e segundo, a gente tem toda a inteligência do que é desenvolvido
desenvolvido nas universidades tem que estar à disposição, né? Porque é uma inteligência coletiva e é algo que fortalece a todos se a gente cria essa grande marca forte do Parque Tecnológico. Então, vai ser trabalhado muito isso de trazer todos para junto e já vem sendo conversado uma série de parcerias com a autoridade portuária também, Fundação Senep, a própria a Associação Comercial também está em praticamente todas as iniciativas que a gente traz, eles estão juntos, e várias outras. O próprio Cubo do Itaú a gente tem conversado para ver se não faz sentido eles terem alguma representatividade aqui. A ideia é realmente assim, que lá seja uma plataforma, um lugar amigável que outros possam operar ali e não necessariamente depender só da operação pública, né? Perfeito, muito obrigada, Edu. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Eduardo Bittencourt, atual presidente do Parque Tecnológico de Santos. Eduardo, falamos das conexões, das parcerias, do que é o Parque Tecnológico, e agora nós queremos saber o seguinte: existe uma data ou alguma ideia para um evento de inovação? Tem essa novidade em vista para contar um pouquinho para a gente? Tem, Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito dessa questão de eventos. Eu sou um frequentador assíduo de eventos de inovação e entendo que é através desses eventos que a gente consegue atingir o cidadão comum, né? Que de repente nunca teve acesso a isso e de repente passando na praia ele sabe que está tendo esse evento na região. Então a gente está trabalhando muito forte para realizar sim um evento aqui na nossa região, em conversas com a casa e com diversos outros apoiadores, porque o meu objetivo é realmente a gente fazer algo que não foi visto na região, né? Que realmente, você que está em casa, as suas tias vão saber, seus avós, porque a gente entende que a gente vive numa bolha, né? É muito isolada e aí acaba rolando um afastamento muito grande, né? Parece que startup é uma coisa de outro mundo, de outro planeta, só acontece nos Estados Unidos. E não, a gente tem muitos bons projetos que surgem aqui de Santos, né? E a gente quer dar visibilidade para as pessoas que estão em casa entenderem e de repente encorajarem também, né? Pô, será que empreender é para mim? Será que fazer uma startup é para mim? Então, sim, a gente vai realizar um evento no segundo semestre. A gente está trabalhando provavelmente aí com o final de outubro como meta, porque 19 de outubro é o Dia Nacional da Inovação, né? Então a gente vem costurando para que isso aconteça. Não é simples para o porte que a gente quer fazer, mas a gente vai realizar um evento ainda esse ano e a meta, já até estou falando com a prefeitura, que isso vire algo oficial, né? Um evento oficial da cidade, anual, para realmente todo ano a gente saber que, não, naquela data a gente está em Santos e algo que extrapola também a questão só da inovação, do empreendedorismo, que bate muito forte também no turismo, né? Então, o turismo de negócio em Portugal, né? Em novembro, Portugal se movimenta, é absurdo, sabe? Às vezes bate até o verão, porque de tantos empresários que estão indo para lá, de todos os lugares do mundo, para ir para um grande evento, para poder se relacionar, e é isso que a gente quer para nossa região também. Santos realmente precisa desse evento de inovação e a minha próxima pergunta realmente entra muito na questão de Portugal, né? Nós vamos entrar nessa parte do evento que é o Web Summit. O Web Summit sempre acontece em Portugal e pela primeira vez aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no mês passado. Isso. Não, no começo desse mês, faz 2 semanas. Quais foram os principais insights? Qual foi a sua experiência nesse evento que é considerado o maior evento de tecnologia do mundo? Legal. Eu sempre que as pessoas vão, elas às vezes me perguntam, porque eu sou o rato desse evento, né? Eu vou a 5 edições já que eu acompanho. Ele é um evento de origem da Irlanda, né? E Portugal entendeu tanto a importância desse evento que comprou o direito de realizar por 10 anos, né? E agora o Brasil, o Rio de Janeiro, também fez um acordo, vai realizar 6 edições, esse ano foi a primeira, né? O tema lá que predominou foi inteligência artificial, né? Então, o que é interessante é isso, você vê o que a gente às vezes está vendo na TV, está vendo nas coisas, no evento é discutido pelos maiores especialistas, né? Então, essa é uma oportunidade muito boa que as pessoas têm quando vão a um evento desse porte, porque
eles estão em contato com o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, né? Então eu gosto muito porque se confirma de fato essas tendências. Aqui no Brasil teve essa questão, mas o que eu falo, eu vou muito para fazer relacionamento, né? Eu fico muito mais, porque é um evento que ele tem duas grandes temáticas, né? Conteúdos rolando o tempo todo, multiconteúdos, na verdade num espaço de repente de 1 hora está acontecendo ao mesmo tempo umas 12 palestras, né? Então você tem que escolher o tema que você vai assistir, porque às vezes realmente você não consegue estar, né, em todos os lugares que você gostaria. Eu passei por isso, foi complicado. Eu confesso, eu vejo muito pouco conteúdo nesses eventos, porque para mim é uma grande oportunidade de rever amigos, rever pessoas que a gente já trabalhou em parcerias e construir novas, né? Então, para mim no Rio de Janeiro, pessoalmente foi a melhor edição que eu fui, não por organização, não pelo tamanho, mas porque pela primeira vez eu estava como presidente do Parque Tecnológico, consegui fazer muitas parcerias, né? E até falei isso com a prefeitura recentemente. A gente vai consolidar uma série de termos de cooperações, cartas de intenções, porque de fato a gente viu que tem muitos outros atores de outros ecossistemas querendo trabalhar em parceria com a gente. E esse tem sido a minha plataforma de realmente de conectar, de trabalhar junto, e o evento para a gente nesse sentido foi fabuloso. Perfeito, Eduardo. E com toda a sua experiência de anos nessa área da tecnologia, de startup, com a experiência também que você agregou cada vez mais com o Web Summit de agora e os passados, o que você percebe que pode ser melhorado na área de tecnologia aqui na região e o que você indica para as pessoas que estão querendo entrar nesse caminho da inovação? Bom, é cruel falar que lugar... A tecnologia, ela é meio, né? O que eu falo, assim, todos os lugares a tecnologia ela é bem-vinda. E às vezes fica um estigma, né? E eu escutei essa frase lá no Web Summit, me marcou muito. Uma pessoa falando assim... Estão falando que a inteligência artificial vai tirar o meu emprego, né? Na verdade, quem vai tirar o seu emprego é uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial, né? Então, essa é uma frase lá que me marcou muito, porque você precisa se atualizar, você precisa entrar, você precisa conhecer as novas ferramentas que estão disponíveis, né, no mercado, aprender e utilizar, né? Então, eu sou muito desse ponto de vista, né? Então, eu acho que ele vai qualificar, então não vai substituir o humano tem um trato fino ali, o refinamento, a questão da conversa, a questão de entender alguma relação muito complexa que hoje, por exemplo, estava falando com jornalistas exatamente sobre isso, né? Vai substituir o jornalista? Não, mas o jornalista, em vez dele gastar, de repente, 3 horas averiguando a matéria que ele ia fazer, de repente, com uma inteligência artificial, ele faz isso em 20 minutos, mas ele vai dar o tom dele, ele vai escrever a matéria dele. Então, ser um bom jornalista, ele, em vez de 3 horas, ele investir apenas uma, ele vai ter a capacidade, de repente, de fazer outras 2 bons artigos, né? Então, eu sou muito mais dessa política que a tecnologia, ela dá ferramenta, ela dá produtividade para quem já é bom, né? E aí acaba que realmente quem não tem o interesse de se desenvolver vai ficando para trás, né? Mas isso como tudo na vida. Então, a minha dica, né, realmente, na verdade, é que você se desenvolva dentro do que você tem talento natural, do que você gosta. Eu falo isso, eu não tenho que trabalhar, né? Eu vou me divertir, porque eu adoro meu trabalho, né? Então, para mim não é um problema chegar cedo, sair tarde, porque eu tô lá fazendo isso, me conectando, falando com empreendedores, e eu gosto e encontrei uma forma de ser remunerado por isso, né? Então, sempre que eu falo quando a gente fala de empreendedorismo e tudo mais, você tem que trabalhar, entender os seus talentos, desenvolver eles, e a tecnologia utiliza ela como meio, né? Para você poder alcançar mais pessoas com essa mesma solução que você desenvolveu. Perfeito. E Eduardo, nós estamos chegando ao fim, mas preciso fazer uma pergunta antes sobre a relação do Parque Tecnológico de Santos com a Associação Comercial de Santos. Como você vê essa relação? A gente tem uma relação muito boa, porque a gente trabalha muito em sinergia, né? Agora, recentemente, teve também a questão do Luiz assumindo a Câmara de Tecnologia e Inovação, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer muitos projetos em conjunto, né? A associação, ela já por si só já traz toda essa credibilidade, toda essa rede de empresários e da sociedade como um todo, e o parque, a gente está querendo encurtar caminhos, né? Então, quando a gente conta com uma instituição do porte da Associação Comercial de Santos, nosso trabalho
fica muito mais simples, porque a gente foca no que a gente é bom, que trabalha com essa questão da tecnologia, com a inovação e contando com o suporte e toda essa rede de apoio, para a gente é a melhor coisa que a gente podia ter. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, nós agradecemos muito, principalmente em nome da Associação Comercial de Santos, e esperamos você muitas vezes por aqui. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, estar aí falando com a audiência e levando essa mensagem adiante, e parabenizar a casa por manter esse programa aqui há tanto tempo, parabenizar você também pela apresentação, Júlia, que conduz de uma forma leve, a gente consegue realmente poder se comunicar com quem está em casa. Então, para mim, sempre que tiver um convite, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Obrigado. Muito obrigada e até o próximo ACS na TV. Tchau, tchau.